Bom dia, crianças. Vocês viram que nas apostilas anteriores vieram falando sobre os primeiros habitantes daqui da nossa região. Porque para a gente conhecer o mundo, ou uma parte do mundo, ou o lugar que a gente quer conhecer, a gente tem que partir do ponto de onde nós moramos, tá? De onde nós vivemos, conhecer o lugar que nós vivemos. Então, por isso a gente falou sobre Rio das Ostras, os primeiros habitantes de Rio das Ostras, de onde eles vieram, o modo de viver deles, os hábitos, como as tecnologias que eles utilizaram. E isso tudo tem a ver com o primeiro capítulo do livro de história, falando sobre os primeiros habitantes do nosso planeta. Fala de onde eles surgiram, como é que, sabe, o local de surgimento dos primeiros seres humanos, em que se baseia isso, tá? A gente viu que a gente sabe que os primeiros habitantes, tá? Os primeiros habitantes surgiram aqui na África, tá? Surgiram aqui na África por conta de quê? Por conta dos vestígios que foram encontrados ali. E que vestígios foram esses? Ossadas humanas, objetos feitos por eles e tal. Tinha, mas como que consegue datar a idade de uma ossada? Através de um teste chamado teste de carbono. Qualquer coisa que existe no mundo, de objetos, de minerais, de relevos, eles fazem o teste de carbono, porque o carbono que consegue datar a época em que aquele material, aquela substância surgiu, né, apareceu aqui no mundo, certo? E há várias teorias explicando o surgimento dos homens, dos seres humanos. Tem a teoria criacionista, que envolve a questão religiosa, né? Está lá na Bíblia. E Deus fez o homem sua imagem e semelhança. Muitas pessoas acreditam nessa teoria, na teoria criacionista. Há outras teorias, que é a teoria evolucionista, falando que o homem foi evoluindo ao longo dos tempos, tá? A mais, assim, vista, em geral, é a teoria da evolução, onde fala que, ao longo do tempo, o ser humano foi se transformando, foi evoluindo, foi modificando de acordo, conforme ele ia se adaptando ao ambiente em que eles estavam, se adaptando aos problemas que iam surgindo e eles iam resolvendo. Então, a cada vez que o ser humano evolui, resolve um problema, consegue inventar uma nova tecnologia, lembrando que tecnologia não tem, assim, não está ligado somente à eletricidade, à parte eletrônica. Tecnologia é tudo aquilo que utiliza-se de técnicas para fazer alguma coisa, tá? Polir uma pedra, afiar uma pedra é uma tecnologia. Então, conforme o ser humano ia, né, resolvendo esses problemas, o que acontecia? Ele ia se desenvolvendo, ele ia se adaptando àquele ambiente, ele ia se virando, conseguindo alimentos, conseguindo sobreviver aos animais da época, procurar abrigos. E o que foi feito?
o cérebro vai crescendo, vai acumulando conhecimento. E nesse acumular crescimento, o que vai fazendo? Vai fazendo com que o cérebro cresça, o corpo do ser humano vai ter que crescer. Então, chegou no patamar em que nós estamos. Lembrando que aqui não tem nada a ver com religião, tá? Cada um acredita naquilo que quiser, tá? Por isso existe várias teorias. Tem gente que acredita na teoria criacionista, que Deus criou, né, o ser humano, já do jeito que tá hoje em dia. E tem a teoria da evolução, que através dos vestígios deixados pelos primeiros homens, né, pelos primeiros seres humanos, mostra que ele foi desenvolvendo ao longo dos anos, dos milhares de anos, centenas de milhares de anos, e por aí vai. Conforme o ser humano ia se desenvolvendo, né, ele foi buscando outros lugares, porque eu acredito que o ser humano é curioso por natureza, por isso que nós temos a tecnologia que nós temos hoje em dia. A tecnologia existe para quê? Para propor conforto para o ser humano, tá? Facilitar a vida do ser humano. E com isso, ele foi saindo. O ser humano saiu da África, onde foram encontradas as primeiras ossadas, e foi andando o mundo afora, tá? E sabe-se disso por conta do quê? Dos vestígios encontrados pelos lugares por onde os primeiros seres humanos passaram. Então, a cada época que passava, surgia uma tecnologia nova para proporcionar o quê? Melhor modo de vida, proporcionar conforto, facilitar caçada, busca pelos alimentos, tá? Então, aqui a gente vê que o ser humano não ficou somente em um lugar. Ele andou pelo mundo todo. Ele saiu da África, aqui, veio andando pela Europa, saindo pela Ásia e chegou à América do Norte, Central, veio aqui parar na América do Sul. Ou ele saiu da Oceania e veio parar aqui. Tia, mas como que eles passaram aqui? Certamente, vocês podem ver que entre a Ásia e a América do Norte, olha só o espacinho que tem. Certamente, quando eles conseguiram passar para cá, isso aqui estava no inverno. E isso aqui deveria estar tudo congelado. Então, facilitou a passagem. Ou se não, atravessaram de barcos. Há várias teorias que falam que os seres humanos chegaram aqui a Galápagos. Acho que tem uma civilização Rapa Nui que desapareceu. E eles devem ter vindo da Oceania. Então, atravessou isso aqui de barco mesmo. E assim o ser humano foi conquistando o mundo todo. Vem a parte falando sobre as tecnologias, aí vem falando que inicialmente os primeiros seres humanos eram nômades, porque eles não possuíam tantas técnicas. Então, como eles eram nômades, eles mudavam de lugar, tempos e tempos, quando os alimentos daquele lugar se escasseavam, se esgotavam, ou em busca de lugares com climas amenos, que não fosse tão frio ou tão quente. Então, eles procuravam. Então, por isso que o ser humano foi espalhando mundo afora. E conforme o tempo passava, eles iam evoluindo suas técnicas. Ó, aqui mostra um hominídeo, tá? Na época da pedra lascada, certo? Aqui a gente vê materiais da pedra polida,
facilitando, né? Questão de caça e tal. E foi nessa época que os seres humanos conseguiram dominar o fogo, o que facilitou o quê? O consumo da carne que eles caçavam, tá? E aproveitar do calor para poder sobreviver. Conforme eles foram evoluindo, alguém desses hominídeos, passou a observar o seguinte, que quando eles coletavam plantas, algumas sementes caíam pelo caminho e começavam a brotar novas plantas. E o que aconteceu com esses seres humanos, esses mais observadores? Eles se tornaram sedentários, tá? E se tornando sedentários, eles sacaram como dominar a agricultura e passaram a arar a terra. Eles viram que morando próximo aos rios, né, lagos, né, seria mais propício para o cultivo das plantas. Eles conseguiram domesticar os animais para caça, para se deslocarem, para arar a terra, tá? E o que aconteceu com eles? Eles foram se fixando ao lugar. Então, cada vez menos eles passaram a se deslocar de um lugar para o outro, procurando alimentos. Então, dali começaram a surgir as cidades, as vilas, as tribos, tá? As aldeias. Então, os lugares onde os seres humanos começaram a viver em sociedade. E dali eles elaboraram mais ainda as suas técnicas de sobrevivência para poder produzir alimentos, domesticar animais, para se proteger do tempo. Então, o ser humano foi modificando o seu corpo, porque o cérebro também vai se transformando. Tá bom? Dito isso, e certamente como você já deve ter visto o vídeo tal falando, vocês vão ver a primeira questão. Pinte o continente onde, de acordo com o que acredita a maioria dos cientistas, os primeiros seres humanos teriam surgido. Então, qual é o continente, de acordo com a teoria, que a maioria dos cientistas acreditam que é a teoria da evolução, tá? Acreditam que o ser humano tenha surgido, certo? Então, rapidinho. 3, 2, 1. Acertou quem pintou a África. Então, de acordo com as teorias evolucionistas, os primeiros seres humanos surgiram na África. Agora, vamos para a questão 2. Para responder as próximas questões da atividade seguinte, leia os textos da África para o Mundo, que está na página 10, Grupos Nômades, que está na página 11, e Povo Sedentário, que está na página 12, que foi o que eu expliquei. Então, 2. Com base na leitura realizada, responda. Quais foram os vestígios encontrados pelos cientistas para explicar a existência dos primeiros hominídeos no continente africano? Lembrando que hominídeo hominídeo é a família de mamíferos primatas, cujo tipo é o homem. Primatas
tá? É uma espécie de mamíferos. Aí vem letra B. Esses seres humanos continuaram somente no continente africano? Por quê? Então, vocês vão responder no 3. 1, 2, 3. Beleza? Então, vamos à correção. Acertou a letra A do número 2, né? Quem disse que a teoria utilizada pelos cientistas para explicar que os primeiros seres humanos surgiram no continente da África, tá? Foram os seguintes. Os vestígios que foram encontrados lá. Quais foram os vestígios? Os vestígios foram os esqueletos de hominídeos que viveram lá há cerca de 5 milhões de anos. Viveram lá na África, no continente africano. Então, os primeiros hominídeos foram encontrados lá, tá? As primeiras ossadas, os esqueletos dos hominídeos foram encontrados lá há mais ou menos 5 milhões de anos. Certamente junto com pegadas, certamente com algum tipo de utensílio ou alguma coisa que eles utilizavam para poder sobreviver, né? Procurar alimentos, caçar, etc. A letra B é o seguinte. Pergunta se os seres humanos ficaram somente lá no continente americano, no continente africano. E explicar por quê da resposta. É claro que não, gente. Porque tanto que nós moramos aqui no continente americano, na parte, né, sul do continente americano, na América do Sul. Então, só por isso a gente já sabe que os seres humanos não ficaram no continente africano, tá? Não ficaram lá. E que foram encontrados esqueletos, pegadas, utensílios variados em diversas partes da África, tá? Tanto na parte sul da África, quanto na parte norte da África, na parte central da África, como no restante do mundo. Então, o ser humano saiu da África, igual aquele mapa que vocês viram na página 10. Foram para a Europa, passaram pelo continente asiático, do continente asiático veio para o continente americano. Ou do continente asiático, eles foram para a Oceania e da Oceania vieram direto para a América do Sul, tá? Então, claro que o ser humano não ficou somente na África, ele se espalhou pelo mundo todo e o que indica isso são os vestígios encontrados. Os esqueletos humanos, as pegadas, os utensílios usados, tá? Então, a gente viu que o ser humano não ficou somente lá. Do mesmo jeito, como que eu sei que já existiu pessoas aqui em Rio das Ostras? Através dos sítios arqueológicos, né, dos sambaquis que foram encontrados aqui. Que existia ser humano bem antes dos indígenas mesmo, dos índios goitacazes, dos tamoios. Então, vieram seres humanos para cá, tá? Agora, continuando a questão 2, vamos para a letra C e D. Do que viviam os primeiros humanos? Tá? O que contribuiu para a sedentarização desses seres humanos? Certinho? Então, vamos lá, respondendo.
Bem, vamos lá, a resposta. Do que viviam os primeiros seres humanos? Viviam da caça de animais e coleta de frutos. Sempre mudavam de lugar quando chegava o inverno ou os alimentos se esgotavam. Então, os primeiros significa o quê? Que os primeiros seres humanos eram nômades, né? Eram nômades. E dali eles viviam mudando de lugar o tempo todo. Por quê? Porque eles viviam da caça e coleta de frutos daquele determinado lugar. Quando aquilo se esgotava ou o inverno vinha, eles iam procurar lugares que tinham abundância de alimentos e o clima fosse mais ameno, não fosse tão frio nem tão quente, certo? Agora, o que contribuiu, né, na letra D, para a sedentarização dos seres humanos? O que contribuiu para que os seres humanos se fixassem no mesmo lugar, ficasse no mesmo lugar, não mudasse tanto de lugar, né? A observação, né, de que quando uma semente caía no solo, tá? Surgia uma nova planta, originava uma nova planta. Então, eles viram que quando a semente caía no solo, surgia uma nova planta. E deu origem à agricultura, além do que eles aprenderam a domesticar os animais, né? Igual cães, gatos, para poder ajudar na caça, cavalos, bois, búfalos, para a questão dos transportes, tá? Esses links falam sobre a chegada dos seres humanos à América. Então, vamos lá para o número 3. Complete as lacunas das frases com as palavras do quadro. Domesticação de animais, agricultura, sedentários. Certo? Então, vocês vão completar as lacunas, ou seja, esses espaços em branco nas frases. Depois que os seres humanos ocuparam todos os continentes do planeta, eles começaram a se tornar o quê? Vários fatores contribuíram para isso, como o quê? E o quê? Tá? Daqui a pouco, retorno com a resposta. Então, vamos para a resposta do número 3. Depois que os seres humanos ocuparam todos os continentes do planeta, eles começaram a se tornar sedentários, ou seja, eles começaram a se fixar em um só lugar, certo? Beleza? Aí vamos à letra B. Vários fatores contribuíram para isso, com a sedentarização, tá? Como a agricultura e a domesticação de animais. Tia, por que a senhora colocou primeiro a agricultura? Porque a primeira coisa que eles observaram foi o quê? Foi que as sementes brotavam, davam origem a novas plantas e aos frutos aos vegetais que eles utilizavam para poder se alimentar. Então, primeiro surgiu a agricultura e depois a domesticação de animais, né? Eu creio, tá? Que a gente vê sempre falando primeiro da agricultura e depois da domesticação de animais. Certinho?